Porque muita gente não entende. Escuta, se todo mundo quer o fim da guerra, se uma parcela importantíssima da população de Israel se manifesta toda semana pelo fim da guerra e pedido na volta dos reféns, da recuperação dos reféns de alguma forma, por que não se encontra uma saída para isso? Entre outros motivos, o tem Netanyahu isso. tem seus pessoais. Tem seus pessoais. Eu só acho que tem uma questão nesse argumento, né, de que a guerra continua porque ele quer. Assim, isso não é tão simples, porque o que você vai fazer com os reféns? O Hamas não quis devolver os reféns. E não quer. E você simplesmente aceitar que o Hamas fique com os reféns ou permaneça no poder depois do que aconteceu, eu não acho que é um objetivo, uma vontade somente do Netanyahu. A população de Israel pode estar cansada da guerra. Mas se você perguntar para eles, em Israel, o Hamas pode continuar governando Gaza? A população vai ser unânime. Não. Não, Verdade. porque não pode. Então, a gente pode abandonar e deixar os reféns lá com o Hamas? A população de Israel vai falar não. Então, não é só... assim, o Netanyahu tem os objetivos políticos dele como todo político. Acho que o argumento da investigação de corrupção é muito mais forte. O argumento de não quer acabar a guerra, a guerra não está pronta para ser acabada, ou ela não está resolvida porque o Netanyahu fala, tá bom, eu quero acabar a Hamas. O Hamas não vira e fala assim, tá, eu entrego as armas, eu entrego o poder e entrego os reféns. Então, assim, eu entendo esses argumentos, mas eles não me parecem argumentos colocados dentro de uma análise profunda geopolítica da realidade de uma guerra. E a realidade profunda de uma guerra é: o maior ataque a Israel e a judeus depois do Holocausto foi o ataque de 7 de outubro. E aí, o que a população de Israel se sente? Como que ela tá? Pô, foram sequestradas 250 pessoas. Tem 20 que estão lá. Tem mais corpos de 28. E não tem, assim, a mínima chance de ter essa negociação. Até agora não teve. Talvez a gente chegou num momento agora que ninguém mais aguenta. O Trump conseguiu colocar de pé uma coalizão de países árabes, assim, com muita possibilidade de fazer pressão, e eles também não aguentam mais. E viraram e falaram assim, olha, Hamas, sério, eu vou deixar Israel vir aqui dentro te buscar. Catar, por exemplo. Né, o ataque talvez tenha sido alguma coisa nessa linha, porque acabou não matando o líder do Hamas. Não gosto de teoria da conspiração, mas é um ataque estranho, diferente. E aí isso pode ser um sinal para falar, olha, nós estamos cansados também. Então, assim, quando a gente estuda o conflito, tem uma teoria que eu gosto muito, né? Que a gente fala, o conflito está maduro para ser encerrado, que nem briga de marido e mulher. Tipo, vai pra justiça, fica anos e anos brigando. Não tá maduro para encerrar. Só fica maduro a hora que as pessoas estão esgotadas. Estamos chegando perto desse esgotamento? Parece que sim. Mas até então, e até a gente ter o Hamas concordando com a entrega dos reféns, acho difícil colocar essa conta inteira só no Netanyahu. Isso não é defender tudo que o Netanyahu faz, nem de perto. Né, não criticar a coalizão com a extrema-direita dentro de Israel. Todos esses são problemas reais. A guerra tem crimes? Tem crimes. Não tem genocídio. Essa é uma outra discussão. Mas existe crime de guerra? Com certeza. Tem que se apurar e condenar e prender quem cometeu esses crimes? Tem que fazer isso. Mas toda guerra tem crime de guerra também. Então, o ponto aqui é só entender que não é tão simples, o Netanyahu não quer o fim da guerra. A sociedade de Israel, israelense, não quer o fim da guerra se for qualquer fim. Fica com os reféns e não tira o Hamas do poder. Ninguém vai conseguir viver ali do lado com o Hamas mais ali. Não vai ter essa. Lançou 3 foguetes, 3 mísseis contra Israel, acabou, todo mundo vai entrar em paranoia. Volta lá.
Agora tá todo mundo cansado, porque são 2 anos de guerra, são confrontos múltiplos. Israel eliminou Hezbollah, eliminou Houthis, eliminou Irã, derrubou Assad. Assim, as consequências dessa guerra foram gigantescas. Israel saiu muito fortalecido, vitorioso militarmente em vários pontos. Saiu enfraquecido politicamente na questão da sua legitimidade internacional, porque era uma guerra que nascia impossível. Uma guerra que nascia assim, feita para ser derrotada politicamente. E até militarmente, porque não conseguiu até agora conquistar todos os objetivos, que é a captura total do Hamas. É uma guerra impossível. Se cada vez que você for fazer um ataque, você tem que jogar folheto avisando que você vai ali, o Hamas que está lá embaixo recebe o folheto que caiu, eles estão chegando. Entro no túnel e vou para o outro lado de Gaza. Então a guerra não acaba também por isso. E essa é a realidade desse tipo de conflito que o Hamas criou. A gente já sabia que ia ser assim. Você estava citando, né, sobre alguns aspectos do estado de espírito, né, de quem mora em Israel. Eu li hoje num dos jornais o depoimento de um brasileiro judeu que foi para Israel, abriu uma empresa de turismo lá, né, e queria morar lá, e aí ele já foi soldado de Israel na Intifada lá atrás, e agora ele trabalha com turismo, abriu uma empresa e o turismo praticamente parou com tudo que aconteceu depois do 7 de outubro de 23, né? E ele fala da transformação das transformações pelas quais ele passou, do medo que ele passou a ter. E ele fala que ele tirou porte de armas, ele comprou uma arma para se defender, né? E depois ele fez, nesse período agora, ele veio para o Brasil, ficou um tempo aqui, e ele dizia que deixou uma mala pronta na porta, ele estava tão preocupado, ele se esqueceu que ele estava no Brasil, que ele estava em São Paulo, ele deixava a mala pronta junto à porta para sair a qualquer momento, mas ele não estava mais na região ou no lugar onde ele se sentia... seguro, né? Do mesmo jeito. Ele não estava mais se sentindo seguro de jeito nenhum. São as transformações pelas quais as pessoas passam. Agora eu li uma coisa muito interessante hoje, que é o seguinte, assim, sexta-feira a Academia Sueca vai anunciar o Prêmio Nobel da Paz. Sexta-feira, dia 10. Agora, hoje estamos conversando na terça. Se eles esperassem um pouco e o plano do Trump desse certo, ou der certo, ainda não sabemos se pode dar certo, mas realmente eu diria, se o Trump conseguir fazer essa história dar certo, esse talvez é um dos maiores ou um dos poucos prêmios Nobel realmente merecidos. Então, se o Obama ganhou o prêmio Nobel sem ter feito nada, então, se o Trump conseguir resolver uma guerra dessa, um conflito desse, da maneira como ele articulou e colocou o plano de pé, ele merece o prêmio Nobel. Talvez ele esteja falando com a Academia Sueca, falando, escuta, adia por 2 semanas que eu vou resolver essa parada e aí vou solucionar o problema de vocês. Vocês vão dar o prêmio para mim, porque o Trump, né? É o sonho dele. É o sonho dele. Ele tem um comportamento assim, ele quer ser reconhecido o tempo todo, ele monta as coisas de maneira que ele seja reconhecido publicamente, tratado publicamente como alguém especial, diferente, né? Que tem atributos que outros não têm. E isso seria o máximo. Coroou, você ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, mas que ele gosta de prêmio, e o Obama tem esse prêmio, ele não tem esse. E ele tá obcecado por isso. Parte da briga dele com a Índia é só porque a Índia não quis indicar ele para o Prêmio Nobel da Paz, como o Paquistão disse que vai fazer. E aí o Modi não vai fazer isso, porque a briga com o Paquistão não é uma coisa que o presidente americano resolveu. Pô, coloca a Índia numa posição fraca, diminuída. E aí o Modi tá recebendo essa pressão, só que ele tá falando, peraí, esse assunto não é... Eu entendi que você quer o prêmio, mas eu não posso consentir que você que resolveu a minha briga com o Paquistão. Eu sou a Índia. Entendeu? Então, mas isso mostra até onde ele tá querendo ir. E óbvio que, tá bom, resolveu o problema da Índia com o Paquistão, então foi indicado pelos dois. Essa questão de Gaza, né, se ele resolve, é incontestável, não precisa da indicação de ninguém. O mundo inteiro tem que olhar e falar,
Realmente. É. Parabéns. Cara, Você fez algo, você é o cara. você fez algo que, assim, ninguém consegue fazer. Mas o tempo é curto, né? Não vai dar tempo. 3 dias não dá. Não dá. Tem que adiar. Vamos fazer uma campanha. Todos nós queremos o fim da Temos que fazer guerra. uma campanha porque, assim, Pelo fim porque da vale guerra, a pena vamos adiar o para Prêmio ter Nobel. o fim da guerra. É. Vale a pena dar essa chance e essa obsessão pro Trump continuar com essa energia em cima disso, entendeu? Porque não existe incentivo maior pro mundo hoje do que talvez o ego do Trump de querer isso. Só isso pode mover a força que ele tem e o que ele tá conseguindo amarrar para fazer isso acontecer. E a gente precisa disso. Porque precisa gente empenhada. E esse é um problema, né? Também interessante sobre a discussão de Israel estar isolado diplomaticamente com os outros países. Porque os outros países não querem saber do problema. Não querem. A França não quer lidar com o problema. Qual é o problema? Existe uma organização terrorista que controla um território e quase 2 milhões de civis. E o que fazer com essa organização terrorista? Deixar ela lá? Falar, você tem que sair daí. Nós temos que criar condições para o Hamas mudar. O Hamas não vai mudar. O Hamas não vai sair. Aí só sobra uma opção. Alguém tem que usar a força. Mas aí ninguém quer ter relação com quem vai usar a força. Porque não vai ser um uso da força simples, dadas as condições do que nós estamos falando. Então, todo mundo meio que lava as mãos e tenta jogar para sua torcida. E ninguém resolve o problema. O Trump é o único que está realmente, dessa vez, empenhado em resolver um problema. Porque os outros todos não. Eu reconheço o Estado palestino. Maravilha. Você acha que isso fez o quê? Isso não libertou os palestinos do Hamas. Lembra que a Espanha pediu que Israel fosse retirado da Copa do Mundo no ano que vem. Né? Isso não vai resolver a vida dos Se palestinos. Israel não for para lá, também não muda nada. Se não for, como também a Rússia não foi a Jogos Olímpicos, foi proibida de ir aos Jogos Olímpicos e tudo mais. Ninguém está preocupado com a realidade, no final das contas. Tá? Cada um preocupado com a sua imagem de fazer o que parece ser o menos ruim ou o melhor. Mas resolver o problema de verdade, não. Então, acho que a gente tem que torcer aí pro Trump e pro Nobel da Paz. Porque mesmo, ainda que seja por um motivo muito egoísta, é isso que a gente está falando aqui, que a população de Gaza precisa de paz, na verdade. Especialmente porque tá chovendo bomba lá. Então, mesmo que seja por um motivo muito egoísta do Trump de ganhar o Nobel da Paz, eu tô torcendo para dar certo. Que ele ganhe o Nobel da Paz. Não, né? E assim, e não é... Né, as pessoas têm que ser motivadas por alguma coisa. Como é que um político, que é alguém que tem muito poder, chega no cargo máximo de uma nação, se não é o anseio dele de ser o número 1? Você tem que ter algum drive, né? Alguma motivação. Não, eu quero ajudar o mundo. Tá bom. Mas você tem que ter no final, uma ambição grande de sentar naquela cadeira. E você não vira presidente se você não tem essa ambição. Você não ganha o prêmio Nobel se você não tem essa ambição. Tem um caso ou outro de gente que foi lá e fez uma coisa maravilhosa e deu certo, e se encaixou e lutou por aquilo constantemente e ganhou o prêmio Nobel. Mas outros prêmios ou outras conquistas vieram do desejo de falar, eu quero fazer uma coisa maior. Não acho que é um problema. Também não.